Irmãos, eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com vocês. Está no livro de 1 Reis, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas eu preciso despertar alguns que estão adormecidos dentro do templo, adormecido por vários fatores, porque não ouvem a verdade, adormecido por causa da estrutura do templo, das organizações, das festas, das cores, das fardas, né? Que tudo isso leva a pessoa a estar na sua zona de conforto. E a palavra de Deus, ela está todo o tempo diante de nós, justamente para que nós venhamos ser despertados para as verdades eternas, irmão. Porque essa palavra aqui traz com ela um peso de responsabilidade que está sobre o profeta, irmão. Né? Vamos falar assim sobre o profeta na linguagem de hoje, que muitos se dizem profeta. Essa palavra ela traz um peso de responsabilidade grande, porque o verdadeiro profeta ele não tem medo de falar a verdade, irmão. Ele só espera o tempo certo. Né? Porque quando ele fala, o objetivo dele não é destruir almas, é salvar almas, é fazer a vontade de Deus para que o reino seja edificado. E quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, em um dos seus discursos, questionaram ele, dizendo: duro é esse discurso, quem pode suportar? E ele disse: nem todos podem suportar, a não ser aqueles que foi determinado por Deus. E os que foram despertados por Deus para a salvação vão receber essa palavra. Embora não seja uma palavra confortável aos ouvidos, nós podemos perceber aqui, irmão, claramente o profeta de Deus confrontando a injustiça que vinha através de um líder. Porque Jeroboão era um líder político. E precisamos lembrar que naquela época os profetas não andavam de mão dada com a política. Embora naquela época a política e a religião tinham uma aproximação maior. Por quê? Porque os políticos eram levantados pelos profetas, que representavam Deus. Os políticos eles tomavam as suas decisões e pediam orientações ao profeta. Né? Os políticos, a exemplo do rei Davi ou qualquer outro rei, era levantado por Deus para trazer sobre o povo um senso de temor. Né? Era como um exemplo de hoje de um poder judiciário. Era levantado para fazer o povo, para punir o povo, ou talvez o poder executivo, fazer o povo cumprir a lei. Né? Era o rei daquela época. Então, naquela época, a política ela tinha uma ligação maior com a religião, muito diferente de hoje. E mesmo assim, com essa ligação, o profeta ele sabia muito bem diferenciar o que era política e o que era a vontade de Deus. E nós vemos aqui, se o rei estava cometendo um pecado, cometendo a injustiça, o profeta tinha que se levantar como voz profética, como boca de Deus na terra, sem temer os seus cargos, irmãos. Porque o profeta aqui, desconhecido, que a Bíblia não fala seu nome, ele não temeu Jeroboão, porque Jeroboão era o rei de Israel, um homem que tinha todo o poder de mandar matar, de mandar viver. Pecado é pecado, irmão. Se estava cometendo injustiça, a injustiça precisava ser denunciada, com todo amor e com todo sentimento de verdade. Porque a Bíblia diz que Deus levantou Jeroboão para trazer a justiça sobre o povo. Porque Salomão havia pecado e Deus havia profetizado contra Salomão que tomaria 10 tribos das mãos dele e daria a outro. E Deus levantou Jeroboão. Jeroboão, quando estava no seu reinado, ele ficou com medo do coração do povo de Israel se voltar para a casa de Davi. E ele disse: vamos fazer aqui 2 bezerros de ouro e vamos colocar para o povo adorar, para que o povo não tenha que ir para Jerusalém adorar. E ele fez tudo totalmente errado diante de Deus. E como é que ele queria o apoio do profeta?
O profeta não está aqui para consentir com o que é errado, não, irmão. Venha da política, venha do templo, da igreja, do meio religioso, ou venha de quem quer que seja, de qualquer outro setor na área da sociedade. O primeiro compromisso do profeta é o compromisso com a verdade. Doa quem doer, goste quem gostar. Muitos não gostam dessa palavra. Mas Jeroboão, ele estava fazendo tudo completamente errado e disse para o povo: aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito, profanando a visão do Deus eterno que havia tirado o povo de Israel do Egito. Ele levantou altares idólatras e Deus, a única solução que Deus encontrou foi: vou levantar uma voz profética para profetizar contra altares profanados. E tem um bocado de altar profanado aí, irmão, oferecendo sacrifício. E tem muitos homens que se dizem de Deus, estão dentro do templo, né? Com mais compromisso com seus cargos, com mais compromisso com várias outras coisas do que com o próprio Deus que estabeleceu, que levantou e que deu a palavra profética. Está com medo de pregar a verdade, irmão. Todos que me conhecem sabem, irmão. Todos que me conhecem. Eu respeito autoridades constituídas, irmão. Respeito os limites que me foram legados, mas o meu maior temor é com o Deus que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno, irmão. Não é com o meu cargo, não é com o meu título, não é com a minha denominação, nem com a minha religião, não, é com Deus, irmão. E tem muitos que estão aí no templo consentindo com coisas erradas, com medo de falar o que Deus quer. E essa mensagem aqui, irmão, desse profeta que arriscou a sua vida, ele não tinha nem cargo para arriscar. Ele arriscou o seu bem maior, a sua vida. Essa palavra aqui é uma palavra de encorajamento para aqueles que têm coragem, continuem falando a verdade, e para que aqueles que não têm se despertem. Para entender que o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A Bíblia diz: e eis que por ordem do Senhor, o profeta já tinha tudo ao seu favor. Ele tinha a ordem de Deus, irmão. Fale, que ouçam ou que deixem de ouvir. Mas as pessoas precisam saber, os ambientes de injustiça precisam saber que houve uma voz como de trovão, bradando, denunciando o pecado, para que eles entendam que o que eles estão fazendo é injustiça, irmão. Seja na política, seja na religião, seja onde for. E quando eu vejo, tem muitas pessoas hoje consentindo com essas injustiças, andando de mãos dadas com todo esse sistema corrupto, profanado. E como que eu vou dizer que eu tenho amor a Deus se eu estou aliado a tudo que está acontecendo e dizendo: não, de fulano lá quem cuida é Deus. Beleza, eu não posso fazer juízo, vai para o inferno. Eu não posso incentivar rebeliões, né, na política, na religião, na sociedade, mas falar a verdade. A Bíblia diz lá em Timóteo: pregue a palavra insta, que é tempo ou fora de tempo, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso tudo já havia sido profetizado. Aí hoje, os homens influenciados pelo inimigo encontraram essa desculpa e muitos profetas estão nadando neste mar de engano. Eles encontraram a desculpa de que temos que ser submissos às autoridades, uma submissão totalmente em desconformidade com a palavra. Os homens encontraram a desculpa de que não, o juízo quem faz é Deus e quando Deus quer, Deus cuida de quem Ele quer. Mas se eu estiver consentindo, Deus vai cuidar daquele que está cometendo a injustiça e daqueles que estão consentindo, porque Romanos capítulo 1 fala que são passíveis de morte os que fazem a injustiça e os que consentem com a injustiça. Então eu preciso ter sabedoria, eu enquanto servo de Deus, preciso ter conhecimento, preciso ter moderação para saber como falar, o tempo de falar, mas eu não posso deixar de pregar a palavra insta, irmão. Porque o discurso fictício e falacioso, para tentar impedir a verdade, é essa, irmão, é usar a própria Bíblia de forma distorcida para tentar parar a força da verdade através da vida daqueles que estão despertados para a verdade. E nós não podemos, irmão,
abandonar o nosso chamado. Porque o nosso chamado foi para pregar a verdade do Evangelho, irmão. Como ela é, sem acrescentar nem tirar. E todos que conhecem o homem de Deus, ele vê nas suas palavras quais são os seus sentimentos. Não é trazer rebelião, não é causar revolução, não é dividir, não é lutar contra forças humanas. É fazer com que a justiça de Deus se estabeleça na terra como ela é estabelecida no céu, irmão. Então seja encorajado por Deus, seja fortalecido por Deus através do Espírito Santo. Porque nada vem ao homem se não vier do alto. O mesmo Deus que te levantou, se Ele quiser, Ele te tira. Se Ele quiser, também Ele te faz permanecer. O mesmo Deus que tomou o reino da mão de Salomão, um homem ungido e escolhido, mas Deus não consente nem compactua com o pecado de nenhum ungido que seja. Ah, porque eu sou ungido, eu sou homem de Deus, mas se pecou, vai ser corrigido através de um pequeno, se Deus quiser. O mesmo Deus que levantou Salomão, tirou a casa de Salomão. O mesmo Deus que disse a Jeroboão que ele iria reinar sobre o povo, abateu Jeroboão, porque se não andar de conformidade com a palavra, irmão, Deus não tem compromisso. E nós precisamos nos encorajar para falar a verdade em qualquer ambiente que Deus nos levar, irmão. Em qualquer ambiente que seja, espere o seu tempo. Espere a oportunidade que Deus vai te dar. Porque eu digo uma coisa, o meu Deus, Ele vai criar situações. Ele vai trazer oportunidades, não para que você fique com a boca calada, mas para que você fale a verdade, ainda que seja odiado, ainda que seja perseguido, ainda que seja ultrajado. Eu convido a você a lembrar de Isaías, que foi cerrado ao meio. Eu convido você a lembrar de Antipas, que a Bíblia diz, minha fiel testemunha, que foi morto, lá no livro de Apocalipse, entre ambientes injustos. Eu convido a você a lembrar desses homens que arriscaram a sua vida para que o evangelho saudável, para que o evangelho eficaz chegasse até nós da maneira que chegou, como é palavra de Deus, verdadeira, santa, imaculada. E nós não podemos passar essa palavra para outras gerações de forma distorcida, com medo de pregar a verdade, para querer guardar a nossa própria vida. Porque tem um que guarda por nós. Jesus disse, aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que por amor de mim disponibilizar a sua vida, perder a sua vida, achá-la-á na vida eterna. Fica com essa palavra, irmão. E lembre-se que você não está só. Tem Deus que acima de tudo é por você. E Deus disse a Elias, você não está só não, Elias. Tem 7.000 profetas aí também, ó, que como você está sendo injustiçado, mas não se encurvaram diante do sistema, porque crê na coroa da vida. Amém? A paz do Senhor fica contigo. Amém?